Está o Paulo Maia aí, como faz toda semana. Boa noite às pessoas que nos acompanham na galeria, que nos acompanham pela TV Barretos e pela internet. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que faça a chamada dos senhores vereadores. Parece que tem um som ligado aí. Vereador André Luiz Rezeque. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva, presente. Videlson Leite Júnior. Quero destacar a presença do nosso irmão Clóvis Messias, pessoa com quem constantemente nós encontramos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Havendo número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Mas serves da justiça
levava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarasdoura, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas do zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador doutor Francisco solicita a dispensa da leitura da ata. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão do dia 25 de maio de 2009, por unanimidade. Tem algum pedido de dilação de prazo? Não há pedidos de dilação de prazo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros das comunicações. Ofício da Caixa Econômica Federal, número 638/2009, Superintendência de São José do Rio Preto, ao presidente da Câmara Municipal de Barretos. Excelentíssimo senhor presidente, diante do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 6 de maio de 2009, no valor de R$ 97.500, destinados a esse município na conta vinculada. Boa noite.
ao contrato de repasse número 026-7062-83, assinado em 9 de outubro de 2008, no âmbito do Programa Turismo Social no Brasil, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto revitalização da Praça 9 de Julho. Atenciosamente, Cleiton Rosa Carneiro, gerente regional, Superintendência Regional de São José do Rio Preto. Diversos telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, comunicando a liberação de recursos para os seguintes programas: pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde, pagamento de incentivo para o Hospital de Referência e para o Subsistema de Vigilância em âmbito hospitalar municipal, valor R$ 1.500. Pagamento de FAEC, transplantes de órgãos, tecidos e células, municipal, número 03/2009, valor de R$ 13.139,04. Pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária, municipal, valor bruto R$ 3.304,45. Pagamento de saúde da família, municipal, valor bruto R$ 2.400. São esses os comunicados, senhor presidente. O ar não está ligado? Agora nós passaremos ao grande expediente. 5 minutos para cada vereador, e dentro de cada bancada o PTB tem 15 minutos, o PPS 10, o DEM tem 10, o PR tem 10 minutos, o PMDB tem 10 minutos, o PV 10 minutos, PDT 5 minutos, PSDB 5 minutos, PP 5 minutos e PT 5 minutos. Com a palavra, a bancada do PTB. Senhor presidente, quem usará a palavra nesse momento é o capitão Carlos. Com a palavra, o nobre vereador capitão Carlos. Por 5 minutos, senhor presidente. Registrado. 5 minutos aí, Dito. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que estão na galeria, munícipes que acompanham através da TV Barretos e a internet, funcionários dessa Casa de Leis, representantes da imprensa. Eu gostaria de, inicialmente, estar falando sobre um assunto que eu venho pensando já há muito tempo. E, por sinal, agora à tarde, eu ouvi uma entrevista da delegada da DDM e a doutora Glaucia realmente falou tudo aquilo que a gente já vinha pensando há algum tempo. Nós vamos estudar, senhor presidente, uma forma, já falei com a assessoria parlamentar aqui, logo que eu cheguei nessa casa, uma forma da gente estar criando uma lei para comemorar o Dia da Família. Por quê? Nós temos percebido, principalmente nós que estamos trabalhando dentro da área social há muitos anos, nós temos percebido que, infelizmente, a família raramente tem tempo para sentar, para se falar como família mesmo, nesse atropelo, no corre-corre do dia a dia. E a doutora Glaucia disse que, com muito pesar, ela estava relatando o final de semana em Barretos, bem como em Guaíra, onde ela respondeu o plantão, e realmente foi um final de semana muito violento, envolvendo entes da família. É mãe agredindo filho, filho agredindo mãe, marido agredindo mãe. Então, eu sei que para criar mais um feriado não é possível, porque nós já temos 5 feriados municipal. A União permite no máximo 5. Mas nós estamos pensando vamos estudar com a comissão, para estar criando, uma vez por ano, para que as entidades,
para que as autoridades, as emissoras de rádio, de televisão, possam estar anunciando, ó, por exemplo, sexta-feira próxima será o Dia da Família, vamos reunir nas escolas, nas entidades, vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da indústria e dentro de casa, para valorizar. Porque a doutora Glaucia tem ela falou com bastante propriedade quando ela disse assim, que sem uma estrutura familiar, não tem a comunidade, a sociedade, ela fica enfraquecida. Isso é muito importante. E um outro assunto que eu gostaria de estar falando aqui também, eu quero parabenizar toda a diretoria da Fundação LVF, que tem feito um trabalho maravilhoso, e dizer que, na semana passada, o Tribunal de Contas apareceu lá na Fundação e, após avaliação, após tomar conhecimento de tudo que é da alçada do Tribunal de Contas do Estado, a equipe realmente forneceu o parecer sobre o levantamento das contas, da Fundação, dos repasses, de tudo, e saiu de lá satisfeito com o que viu, elogiando o trabalho, segundo os diretores, e dizendo que realmente a Fundação LVF tem feito o seu papel e tem aprovação total do que foi feito até agora pelo Tribunal de Contas. Então, eu quero parabenizar, porque nós sabemos que verbas, dinheiro público, quando se mexe com isso, é complicado, porque, às vezes, pode até ter um deslize, não por maldade, mas por falta de informação. E uma senhora a senhora Fátima Rosângela, do Tribunal de Contas, ainda disse, vocês estão certinho porque vocês têm o trabalho de contabilidade de vocês é muito bom, e realmente é mesmo, né? Então, quero parabenizar a diretoria e esperar que realmente continue dessa mesma forma, atendendo as pessoas que por ali são assistidas. E, finalmente, também a diretoria da Fundação LVF está anunciando que, se Deus quiser, no meio desse ano começará a construção já da unidade 4 da Fundação LVF, próximo do Hospital do Câncer. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Capetinha, qual é a próxima bancada? Com a palavra, a bancada do PPS. Com a palavra, o líder Olímpio Jorge Nabem Euripim. Qual é a quantidade de tempo? 5 minutos? 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Quero aqui cumprimentar Paulo Maia, todos que estão nos assistindo pela TV Barretos, em particular Eldin, da Dog Mania do Barretos 2, Chá de Rezec, companheiro que vem lutando muito naquele bairro para que a gente melhore as condições de trânsito, principalmente desse bairro grandioso, e todas as providências serão tomadas nessa casa para a gente resolver a situação daquele local e outros bairros. Senhor presidente, estou aqui para dizer com bastante alegria, com relação à aba, hoje nós recebemos na casa alguns membros de Amigos Barretenses dos Animais, e a minha preocupação realmente é com a zoonose. Nós sabemos que a dona Maria Luísa Leles, que vem fazendo um bom trabalho diante dessa situação, precisa muito de apoio. Recentemente, nós estivemos conversando com a dona Vera Queiroz, a Ângela teve que se afastar por problemas de saúde. A minha preocupação em relação aos cachorros, às criações da cidade, que a gente tem visto aí, soltos, e cada dia mais aumentando, e nós precisamos de uma ação urgente. Quando eu falo uma ação urgente, eu digo que a prefeitura tem feito de uma forma precária, tem ajudado com relação ao aluguel que vem pagando diante dessa associação, e também o veterinário que tem cedido para que as coisas possam estar funcionando de uma forma gradativa. Mas entendemos que é necessário fazer uma ação urgente, porque recentemente eu vi no calçadão um trabalho de adoção e me preocupou muito quando aqueles cachorrinhos pediam, pelo amor de Deus, para alguma família poder adotá-los e sem ter para onde ir, buscando uma solução. E cada dia que passa, estampado em nossa cidade, na imprensa, os acidentes que vêm ocorrendo com relação a essas criações. Enfim,
eu quero aqui, juntamente com o Guilherme, meu companheiro, poder fazer um trabalho junto a essa associação, a ABA, né? E dizer, como membro dela, nós estaremos lutando nessa casa para poder resolver, para que esse canil urgentemente seja edificado em nossa cidade, para resolver o problema das criações, que cada dia que passa aumenta mais, e nós já constantemente nos deparamos com essa situação que vem se agravando em nossa cidade. Senhor presidente, eu fiz um requerimento na casa com relação às escrituras do mutirão Eli Pimenta, que é do bairro Gomes. Quero aqui aproveitar para parabenizar o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no nome de Luiz Carlos Fábio, no nome da Mônica Bandeira, que vem fazendo desde essa administração, dessa e da anterior, um trabalho brilhante para resolver a situação das escrituras dos mutirões, do Habitar Brasil, e eu tenho certeza que recentemente nessa casa estaremos recebendo definitivamente a documentação para as escrituras do mutirão Gomes. Consequentemente, o mutirão Santa Cecília já está em estudo, consequentemente também o mutirão Ibirapuera, o Habitar Brasil, os predinhos, enfim, nós temos que aproveitar a oportunidade e poder lutar para que consigamos, para essa população que tanto aguarda a escritura, para aproveitar o momento que essa lei, que teve realmente a redução, doutor Munir, das custas cartoriais, poder dar realmente condições para que a população possa regularizar a situação perante os cartórios, perante a situação do seu imóvel. Quero dizer aqui que é com muita alegria, eu tenho constantemente lutado com relação a essas escrituras, e eu tenho certeza que, conforme nós formos resolvendo essa solução, esses problemas, nós estaremos trazendo aqui para a população que tanto aguarda a resolução desse problema, que tanto tempo espera a escritura definitiva dos seus imóveis, principalmente dos mutirões, do Habitar Brasil, dos conjuntos habitacionais Zé Faleiros e Nilton Siqueira Sopa. Senhor presidente, realmente, com outro requerimento que eu entrei na casa, pedindo se é possível realizar uma nova pintura no conjunto Nilton Siqueira Sopa e no José Faleiros. Por ser um imóvel vertical, de boa aparência, é necessário que a gente cuide realmente daquele local. E como a gente já vem cuidando com relação à individualização dos hidrômetros, eu quero dizer que hoje, no bloco 24, já estaria ligando a água. Realmente o trabalho continua a todo vapor, e eu tenho certeza que em breve estaremos concretizando 100% a individualização das unidades do conjunto Nilton Siqueira Sopa, como também, senhor presidente, está conseguindo, junto ao nosso governo federal, através do nosso deputado, verbas para pavimentar e iluminar tanto os dois conjuntos internamente. E essa é uma luta desse vereador que eu espero logo, logo trazer essa notícia em breve. Muito obrigado, senhor presidente. Quero informar o vereador, nobre vereador Iripim, que esses projetos com relação ao mutirão do Gomes, mutirão do Ibirapuera, se não me engano, Nova Barreira, já se encontra tramitando dentro da casa. Com a palavra, o DEM. Doutor Otávio, líder, vai usar? Tem tempo já estipulado? 5 minutos. Depende da bancada, né? Senhores presidentes, senhores vereadores, munícipe que nos honra com suas presenças, os amigos baietenses telespectadores. Senhor presidente, alguma coisa nos preocupa na cidade de Barretos. E essas preocupações sempre vêm na Casa de Leis. Eu, em conversa com alguns amigos e pessoas que mexem com estabelecimento de bares similares, lanchonetes, tem dado uma preocupação muito séria. A Polícia Militar em Barretos ela tem feito o seu serviço, às vezes, na ronda noturna e no combate ao vandalismo, a drogas, em combate em tudo aquilo que é ilícito na vida noturna, tem indiretamente criado problema para pessoas que têm lanchonete, pessoas que têm bares, pessoas que, enfim, que às vezes precisam um pouco da vida noturna, meu caro Kiko, para exercer as suas funções. E pasmem, senhores, que numa cidade onde nós aqui, vereadores, brigamos para que faça parte de um turismo numa cidade que incrementa tudo aquilo que é necessário, e que a vida noturna se faz necessária, inclusive nos quiosques que vendem lanches, são múltiplos aqui em Barretos.
Às vezes as licenças são dadas até no período da meia-noite, quando nós sabemos que realmente o pessoal hoje sai das suas casas para os seus lazeres 11 horas, 11h30, para voltar 3, 4, 5, 6 da manhã, e quando voltam bem, tranquilo, e a gente fica rezando para que nada de anormal ocorra. Só que, infelizmente, as nossas lanchonetes, numa cidade que se intitula Cidade do Turismo e que, meia-noite, estão brigando para encerrar as atividades. Quando eu acho que o proprietário de uma lanchonete ou de um quiosque, seja lá do que for, ele exercendo as suas funções de comerciante, ele teria que ter o respeito e o respaldo, inclusive, de todos aqueles que fazem com que esse trabalhador da vida noturna ele tenha realmente o respeito e a dignidade de que aquele que o circunda, que transporta droga, que vende, que faça, que pinta, que borda, não causa a ele o transtorno para que ele corra o risco de ter o seu estabelecimento comercial fechado. E teve um fim de semana aí que andaram fechando Alcibiades, ou fechando o Gulas Lanche na Rua 20, por exemplo, encerrou as atividades. Gerava-se emprego, gerava-se tudo, e o proprietário teve que fechar por conta e risco de atividades ilícitas de terceiros que não tinha nada a ver, porque não concorria de forma alguma com o estabelecimento e que deram causa para que ele encerrasse as atividades, com os encargos e tudo, terminando para 2, 3, 4, 5 empregos que passaram a não existir mais. E depois nós vamos ver e choramos, às vezes, quando os nossos filhos vão para essas festas do Parque do Peão e que nos ranchos lá feitos e que rola a grana que tem que rolar por aqueles que assim fazem e que programam e que fazem todas essas festas, sai meia-noite, 1h, volta às 5, 6 da manhã e lá um circuito fechado, deita e rola. Com todo o respeito, dentro daqueles critérios daquilo que é correto, tranquilo, mas o ilícito também acompanha uma série de coisas e não se tem risco nenhum e não se tem nada. São pesos diferentes, com medidas diferentes e prejuízos causados a pessoas que, exercendo o lazer, fazem com que, na terra do turismo, meia-noite encerra as atividades onde eu não tenho onde comer um lanche. E se eu for buscar um restaurante em Barretos, eu vou buscar um restaurante na 14, que são os que tem, na 22, no Grêmio, e o antigo Leubino, e pergunto mais, aonde mais? Resta-nos as lanchonetes que correm e estão correndo esse risco e sofrendo estas atitudes que eu entendo não correta, tanto que já em conversa com a diretora da casa nós temos que pensar numa mudança da legislação que determina o funcionamento e horário desses estabelecimentos, dando a eles a oportunidade de prorrogarem os seus horários de trabalho e que tenham o respaldo da tranquilidade, da segurança para trabalhar. Aqueles que quiserem, de uma forma ou de outra, bagunçar, prática de tráfico de droga, usando menores, que hoje é useiro e vezeiro, a esses o repúdio, a reprimenda violenta. Agora, os que querem trabalhar, nós temos que dar um respaldo para que realmente, numa cidade de country, não se encerre as atividades à meia-noite, porque quando nós vamos para as praias, para os lazeres, as atividades se encerram na hora que o turista quer. E temos que dar ao turista a oportunidade de ter o seu lazer e não fechar aquilo que é o pouco, o mínimo, a satisfação de alguém, nas noites de calor, comer um lanche tranquilo e sofrer esses empresários. Muito obrigado, senhor presidente. Sobra os 5 minutos remanescentes na hora necessária. O vereador Capetinha. Quem é a bancada? PR, Partido da República. Com a palavra, o líder, doutor Reginaldo, pelo tempo de 10 minutos. Correto? Certeza. Abrir mão da... Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos honram com a sua presença, imprensa, funcionários da casa, telespectadores que estão em suas residências, nos honrando também com a sua atenção. Nós temos visto um debate bastante acirrado na cidade sobre esse assunto relativo à agência reguladora,
e a questão do SAI, né? Do SAEB. Mas o que a gente tem observado é uma desinformação geral, quase que generalizada. Poucas pessoas têm tratado o assunto como ele deve ser tratado. Eu acredito piamente, senhor presidente, senhores vereadores, que uma de nossas missões como vereadores, né, é a de esclarecer a população. Eu acredito que a população, por mais complexo que seja o assunto, mas quando devidamente esclarecido, a população sabe, ela pode entender e ela é capaz de tomar suas decisões. Apoiando ou não apoiando, não interessa, mas ela saberá formar o seu juízo. E esse assunto necessita de um esclarecimento. A questão da agência reguladora não é uma questão de se o município cria ou não cria. Ela é um imperativo legal, e é isso que eu pretendo demonstrar aqui para os nobres vereadores. E é um imperativo de uma lei federal, uma lei que é número 11.445, que foi aprovada em 2007. Essa lei, no seu artigo 1º, ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Ou seja, todos os municípios, todos os estados do Brasil deverão se adequar às diretrizes dessa lei. E não adianta Barretos achar que pode ficar fora, porque não pode. Barretos está no mundo, Barretos faz parte do Brasil e tem que cumprir o ordenamento jurídico brasileiro. Eu gostaria que retornasse ainda mais um. Então, essa lei é que estabelece essas diretrizes que devem ser cumpridas por todos os municípios do Brasil. Pode passar, por favor. O que determina essa lei? No seu artigo 9º, ela diz que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico nos termos daquela lei, né? No caso, só para que a gente possa situar melhor a questão, o titular do Serviço Público de Saneamento de Barretos é o SAI, né? Então, cabe a ele formular esses planos. E ainda mais, prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. Então, é competência do SAI. Ele pode explorar diretamente, como faz e continuará fazendo, ou pode também autorizar a sua delegação. Mas isso, e além disso, definir o ente que será o responsável pela sua regulação. E aí está, então, a determinação para que se crie a agência reguladora, que vai justamente regular essa atividade e fiscalizar essa atividade. Isso é determinação da Lei Federal 11.445, não é do anteprojeto que o prefeito municipal distribuiu aos vereadores e à imprensa. Isso é determinação da Lei Federal, portanto. Então, eu quero com isso dizer que a criação da agência decorre de lei federal que nós teremos que cumprir. E ainda no artigo 10 dessa lei, ela determina o seguinte: a prestação de serviços públicos de saneamento básico por outra entidade, além da titular, depende da celebração de contrato e só será feita após licitação. Então, nenhuma outra entidade poderá explorar a atividade de saneamento básico em Barretos, a não ser o SAI e uma outra qualquer, depois de uma outra entidade, depois de licitação, né? Não há como explorar através de convênios ou outro tipo de acordo precário, somente após licitação. Ainda condições de validade desses contratos que porventura venham a ser celebrados. São condições de validade. Primeiro, a existência dessas normas de regulação, que é justamente um dos anteprojetos que o prefeito divulgou, aquele marco jurídico da atividade. E o outro pré-requisito, ou outra condição de validade, a designação da entidade de regulação e de fiscalização. Quer dizer, é justamente a agência reguladora. Então, não há como explorar esse tipo de serviço sem a existência dessas normas, que é o marco jurídico, e sem a criação da agência reguladora.
A agência reguladora está prevista também no artigo 21 dessa lei, e diz que o exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. E eu quero ressaltar o seguinte, volta, por favor, mais uma lâmina. O que, na verdade, está acontecendo com a agência reguladora? Por determinação de uma lei federal, o poder está sendo distribuído à população, por assim dizer. Está sendo descentralizado, saindo da mão do executivo e passando para um órgão que é um órgão independente, um órgão que tem autonomia administrativa, orçamentária. Então, isso significa que o poder executivo, na verdade, terá que abrir mão dessa competência, abrir mão em favor da própria sociedade. Pode passar. São os objetivos da regulação: estabelecer padrões e normas para adequada prestação do serviço e para a satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas. Pode passar. Prevenir e reprimir o abuso de poder, do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. Passa, por favor. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, como a modicidade tarifária. Quer dizer, esse será um órgão que vai garantir que as tarifas sejam módicas, ou seja, não sejam exageradas, que não haja abuso de poder econômico. Passa, por favor. Essas normas, então, no artigo 23, determina que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnicas, econômica e social da prestação do serviço, que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos: padrões, indicadores de qualidade da prestação de serviço, pode passar, requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas, as metas progressivas de expansão e de qualidade do serviço, os respectivos prazos, pode passar, por favor, regime, estrutura e níveis tarifários, pode passar, a regulação, aí vamos nos deter nessa lâmina. O artigo 23, no parágrafo 1º dessa lei, diz o seguinte, que a regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado. E aí vem a questão central. Passa a outra lâmina, por favor. A questão central é a seguinte: ou o Barretos cria a sua agência reguladora, ou ele vai ter que fazer um consórcio ou delegar essa atividade para uma outra agência reguladora do Estado de São Paulo, criada no Estado de São Paulo. Poderá ser do Estado, poderá ser de outro município. Então, nós teremos que escolher. Ou nós criamos a nossa, ou então nós vamos, através de convênio, através de um outro instrumento jurídico, delegar essa atribuição de regular a exploração desse serviço para uma outra agência reguladora criada dentro do Estado de São Paulo. Essa é que é a questão central. Não adianta a gente falar que nós somos contra a criação da agência. Nós teremos que criar. Ou criamos a nossa, ou vamos delegar essa atividade para uma outra, de outro município, ou que tenha sido criada dentro do Estado de São Paulo. Pode passar, por favor. Ainda outra, as concessões precárias, sem licitação, que são as existentes hoje, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010. Então, nós temos um prazo para fazer isso. É o prazo que o município tem para se adequar à lei federal. Pode passar, por favor? Da extinção das concessões. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 88. Pode passar? Conclusões. Todo e qualquer novo contrato somente poderá ser celebrado após a criação da agência reguladora ou da delegação desse serviço para outras, após a edição da lei geral, que é o marco jurídico, e após o processo de licitação. Então, eu acho que o esforço que a gente tem que fazer é de esclarecer a população para que ela decida ela mesma, por ela mesma, qual é o melhor caminho a tomar no seu destino. Muito obrigado, senhor presidente. Qual é a próxima bancada? Com a palavra, a bancada do PMDB, o líder, André Rezec. Quanto tempo? 5 minutos. Pedi para colocar o PowerPoint.
para voltar também o tempo, né? Porque bom, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, funcionários, imprensa, telespectadores da TV Barretos, eu quero falar um pouquinho de Instituto de Previdência. Se nós pegarmos o Diário Oficial do município, nós vamos ver que tem o cálculo autorial, que é feito pelo Instituto. O que é o cálculo autorial? É a previsão do dinheiro que tem e quanto tempo vai durar a viabilidade econômica do Instituto. Por favor, o próximo slide. Se nós pegarmos o Diário Oficial do município de 30 de janeiro de 2008, nós vamos ver que o laudo feito pela Prefeitura, pago pelo Instituto, em 2007, previa que o Instituto seria deficitário apenas em 2023. No desse ano, já de 2008, nós já tivemos a surpresa que ele já está deficitário. Isso são dados que estão no Diário Oficial do município. Quer dizer que, em um ano, ele conseguiu antecipar o déficit em 15 anos. O déficit estava previsto para 2023, chegou em 2008. Certo? Não é porque paga em dia. E o que é pior, só nesse ano, assinou agora o segundo parcelamento que saiu no Diário Oficial de sexta-feira. E publicou pela primeira vez na vida um extrato, e não a conta correta, para que não houvesse jeito de conferir o que acontece. E coloca ali os valores parciais e reconhece uma dívida de R$ 7.798.998,97 de juros, multas e correções, que até hoje não constava em lugar nenhum. Então aumentou. Só que isso é só o começo. É só o começo, porque se não conferir, eu posso te garantir ali pelo 1º de 2009, que são mais 10 milhões. Faço até um desafio, se o senhor prefeito assumir o mesmo desafio, que se eu tiver errado nos meus cálculos, eu renuncio ao meu mandato, ou se ele tiver errado, ele renuncia o mandato dele. Porque o que está acontecendo com o Instituto de Previdência é um absurdo. E simplesmente esse último acordo está tirando uma boa parte da dívida do Instituto e fingindo que não aconteceu nada. Lastimavelmente, a atual diretoria do Instituto é omissa, é negligente, imprudente e está cometendo, na minha opinião, um crime. E volto a essa tribuna para falar da SEI do Instituto. Volto a essa tribuna para pedir para os funcionários públicos correr atrás dos vereadores e pressionar, sim, para ter essa SEI. Porque é necessária, já está sendo encaminhada para o Ministério Público. Hoje tem um requerimento meu solicitando vários documentos do Instituto, vários números do Instituto, mas o que eu quero deixar muito claro é que o que vai acontecer é acabar com a aposentadoria de muita gente. Eu só queria fazer um outro comentário antes, aproveitando o restinho do tempo, a respeito do que o doutor Reginaldo disse antes, de agência reguladora. No primeiro slide dizia que pode ser próprio ou não. E a agência reguladora precisa quando faz a concessão. No governo passado, se construiu 2 estações de tratamento de esgoto, recuperou a do Dama com dinheiro próprio do SAI. Reclamava-se que o preço estava alto, só que o preço é uma consequência, não abaixou o preço. Então, o preço continua alto. E hoje, quem esteve na audiência pública de sexta-feira, aqui nessa casa, viu que o SAI de Barretos está com prejuízo. Então, é lastimável que se a administração não consegue, o Instituto nós já estamos vendo a situação, e a mesma situação no SAI. Não consegue abastecer a água para a população e agora quer passar para um terceiro. Cria-se, sim, se passar para terceiro uma concessão, uma agência reguladora, e já cria mais 8 cargos de confiança. Eu acho que esse realmente não é o melhor caminho para Barretos. O melhor caminho para Barretos é ter alguém que saiba administrar, que saiba com o dinheiro resolver os problemas. Porque só no Instituto, esse último parcelamento foi feito em 140 parcelas. Os próximos 5 prefeitos vão estar pagando o que o atual prefeito não pagou nesse primeiro mandato dele. Como o Cipriano disse, tem filho de muita gente, tem que ver o DNA. Eu acho que a melhor forma do DNA é uma SEI. E vamos ver filho de quem que é a dívida. Porque falar é muito fácil. Ah, foi de tal prefeito, é de tal prefeito. Vamos colocar no papel e vamos ver exatamente de quem é a dívida. E daí sim nós podemos tecer crítica ou deixar de tecer crítica. Mas mostrar a realidade para a população barretense. É muito importante saber isso. Porque todo mundo gosta de falar que defende o povo.
Mas quando acabar e alguém ficar sem aposentadoria, daí vão lembrar de quem foi. Agora fazem muito porque está um pouco longe da eleição. Mas daqui 3 anos, de novo, quem julga é a população de Barretos. Com a palavra, bancada Partido Verde. Com a palavra, o vereador Dr. Kiko Mizero. 5 minutos, Kiko. Você batia um pouquinho, senhor presidente. Tira do Miltinho. O Miltinho me concede, se precisar. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, munícipes, eu também não ia falar sobre isso, mas vou falar. Repetindo as palavras do André, o SAI nunca foi deficitário. Nunca. O SAI, no mandato Web-Resec, construiu a estação de tratamento de esgoto, perfurou o poção, trocou todo o processo de encanamento da Rua 30, no processo de renovação, de asfaltamento da Rua 30, e continuou sendo lucrativo, continuou tendo dinheiro em caixa. Nós não precisamos de agência reguladora nenhuma, senhor presidente, nem de nada, nós precisamos de administração, de gente que saiba o que faz, no lugar certo, na hora certa. Não é conchavo político. Já passou da hora de acabar com essa coisa, de cada vez mais tentar ajustar na vida pública, nos empregos públicos, pessoas que deram sustentação ao senhor Manuel, aqui na Câmara, fora da Câmara, na campanha política, que não resultam em benefício para a nossa comunidade, para a nossa cidade, de jeito nenhum. Está mais do que passada da hora. Esse processo de criar uma agência reguladora pode servir para cidades do Nordeste que não tem esquema nenhum de saneamento básico. Nós temos. Nós só precisamos melhorar a condição de fornecimento e de exploração e tratamento da água com pessoas competentes, como nós já tivemos. Hoje nós não temos. E o nosso problema hoje é esse. Nós não temos gente competente a começar da cabeceira. Nós temos hoje um prefeito visivelmente incompetente, visivelmente limitado dentro do processo administrativo. Mais grave é que eu venho dizer aqui para os senhores o que os senhores já sabem. O senhor prefeito de Barretos está penhorando o município de Barretos. Está criando coisas que ele não é competente para pagar, nem para administrar, e está delegando isso, como tentou, por exemplo, no mandato passado, fazer empréstimos absurdos através da aprovação dessa Câmara, que, graças a Deus, não aceitou, de deixar o município de Barretos com uma dívida de 28 milhões de empréstimos na época, que resultariam num pagamento em 20 anos a 100 e tantos milhões de reais, penhorando 5 administrações, como está fazendo agora. Na audiência pública do terceiro quadrimestre, feita em fevereiro, aqui na Câmara, apontou-se uma dívida de 42 milhões. Aliás, uma declaração de 42 milhões, que era a dívida pública do município, desmentida aqui na primeira audiência que o valor era de 62 milhões. Quando a Prefeitura passou a admitir essa agora, em maio, fim de maio, na avaliação, na audiência pública do quarto quadrimestre, essa dívida chegou a 89 milhões de reais. Eu sonhava ser candidato a prefeito. Sonhava, e acredito que outros aí também possam sonhar, e outros na cidade toda também. Mas só uma pessoa que for mentalmente insana nessas condições, porque ele vai ficar 2 anos sendo malhado por qualquer munícipe, porque não vai ter condição de fazer absolutamente nada, porque ele vai ter a dignidade, que esse não tem, de pagar as dívidas que deve, que fez, e sabe lá Deus como fez. Volto a frisar, o senhor Emanuel disse na posse dele, no primeiro mandato, que ele havia herdado uma dívida de 16 milhões. Ele disse. Hoje nós sabemos que a dívida é de 89. Quer dizer que em 4 anos ele aumentou em 73 milhões de reais. E a gente não vê o processo de investimento nisso, e sim vê um prefeito querendo cada vez mais leiloar, penhorar e repassar os benefícios da nossa cidade, os poderes que nossa cidade tem, os valores que nossa cidade tem, para empresas privadas, para grupos, sabe lá Deus os quais, ao que interessa, e quando, na verdade, nós estamos aí às vésperas de uma outra situação caótica, que, de repente, ele manda aí para a Câmara essa agência reguladora, que é mais um processo de desregularização, porque vai se criar empregos, como disse André,
E todos nós sabemos disso, e quase todos os empregados serão apaniguados políticos, pés lavados, serão desses que a gente sabe que já estão na prefeitura e que não têm competência nenhuma para estar lá, nem na condição mais subalterna. E, no entanto, por uma questão de acertos políticos, por interesse de manter o apoio aqui da Câmara, se faz esse tipo de negociata em cima da cidade de Barretos, em cima do dinheiro de Barretos, em cima do povo de Barretos. Isso é inadmissível, é um prefeito omisso, incompetente e agora revelando um outro caráter. Eu vou roubar mais um minuto do vereador Miltinho. Pode, vereador? Obrigado. Só apenas um minuto. E agora revelando também um descaramento cínico, irresponsável, imoral, de tornar a nossa cidade uma cidade leiloada, de tornar a nossa cidade uma cidade endividada, penhorada e fisicamente arrasada. E eu pergunto agora a mesma pergunta que eu fiz há uns tempos atrás. Nós vamos achar 73% de voto aí na cidade? Eu tenho certeza que a população hoje amarga cruelmente o arrependimento. E essa situação, nós aqui da Câmara, senhores vereadores, não podemos permitir que ande a esse rumo. A responsabilidade é nossa e nós juramos isso desde o momento em que nós nos prontificamos a sermos candidatos. Nós juramos isso e nós temos que honrar isso. Nós não podemos aceitar que, porque o prefeito acha que nós vamos ter que engolir isso goela abaixo, quando, na verdade, não seremos nós que iremos pagar, a não ser na história. Mas, no imediato, no dia a dia, quem vai pagar é a população que já não aguenta mais os desmandos da incompetência. Obrigado. Qual a bancada? Com a palavra a bancada do PDT. Vai utilizar, doutor Leandro? Com a palavra, doutor Leandro. Um minuto, caro. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, que nos honram com a sua presença, quero aqui cumprimentar a munícipe Su, que trabalha na La Maison, que está nos acompanhando pela TV Barretos. Senhor presidente, o motivo que me trouxe a essa tribuna, eu quero mais uma vez aqui ratificar a importância do nosso trabalho, do trabalho de cada vereador, de cada político da nossa cidade, em somar força em prol da Santa Casa de Barretos. Nessa semana semana passada, nós tivemos agora a ciência que foi sancionada pelo governo federal, a lei que vai beneficiar a Santa Casa de Barretos e todas as outras que estiverem na mesma situação, com parcelamento de dívidas, né, referente a tributos federal. E Barretos, o nosso hospital, sofria muito com a questão da falta de CND, que impossibilitava o recebimento de recurso, principalmente do governo federal, através das emendas parlamentares que muitos dos colegas políticos buscavam juntos com seus deputados. E eu gostaria, em nome da Santa Casa, como diretor social na qual eu pertenço, daquele hospital, estar clamando aqui para todos os vereadores, presidentes de partidos da nossa cidade, que estejamos aí unidos, de agora em diante, em busca de recursos para o hospital. A Santa Casa é um hospital importante, não só para Barretos, mas para toda a região. Já reiterei o mesmo pronunciamento, que num caso emergencial é este hospital que nós iremos buscar, e nada melhor do que termos um hospital pronto para atender toda a população de Barretos. Então, eu gostaria de convidá-los. Sei que muitos já receberam um convite assinado pelo provedor, mas eu quero aqui reiterar o convite para uma reunião que nós estaremos realizando no dia 10 de junho, às 19 horas, no Salão Nobre do Hospital, reunindo com todas as lideranças políticas da nossa cidade, para que nós possamos aí traçar algumas metas em busca de recursos para o hospital. Gostaria também de aproveitar e informar que recebi e chegou via correio aqui a essa casa o ofício de número 523/2009 da Assembleia Legislativa, assinado pelo deputado José Bittencourt, na qual, através do protocolo 41.210,
colocou uma emenda para o nosso hospital, para a Santa Casa, no valor de R$100 mil, através do governo estadual. Também quero aqui já informar que o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, já também disponibilizou, através de uma emenda parlamentar, mais R$100 mil agora para o Hospital do Câncer de Barretos. Nós sabemos que também é um hospital que tem realizado um trabalho importante para todo o Brasil na luta contra o câncer, uma doença que tem atingido milhares e milhares de brasileiros. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de passar essas informações importantes para toda a nossa sociedade, para todos os munícipes. E, por fim, quero aqui parabenizar a iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, nós que estamos aí engajados, juntamente com o Banco Santander, em criar políticas sustentáveis voltadas para o meio ambiente da nossa cidade. O seminário que será realizado, e hoje nós tivemos aqui a presença de várias crianças que nos trouxeram um convite pessoalmente para participar do seminário que vai ser realizado durante a semana, a partir do dia 3, no anfiteatro da FEB. Aproveita e já faz o convite. Quarta-feira, 20 horas, na FEB. Na FEB, na Unifeb. Vai ser quarta-feira, às 20 horas, vai ser a abertura desse congresso, que vai ser realizado por crianças, que hoje esteve aqui na casa, antes do início da sessão, e entregou o convite pessoalmente para alguns vereadores. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar também o Paulo Raicibara, o presidente do CAICAM, pelo trabalho que ele realizou, o segundo evento, Barretos Matsuri. Paulo, que é uma pessoa que nós temos uma consideração e que realizou esse evento e que mobilizou toda Barretos. Nós pudemos presenciar o número de barretenses que prestigiaram o evento pela importância, sem dúvida, que foi esse evento para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, seja extensivo também da presidência, acho que de todos os vereadores, não sei se tem voz de louvor pelo trabalho do segundo Matsuri. Teve? De algum vereador? Fazemos a semana que vem, todos assinamos, porque foi um evento que mostra a força da colônia japonesa aqui em Barretos. Da deputada que ajudou, de todo o segmento que ajudou no segundo Matsuri. Com a palavra, a bancada do PSDB, seu líder, doutor Munir, pelo tempo de 5 minutos. O Leandro foi mais rápido que eu. Mas vamos repetir, né? Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, à imprensa, ao pessoal que está nos assistindo e, especialmente, ao pessoal desta casa, em reconhecimento ao trabalho que eles têm prestando para os vereadores. Uma casa que está deficitária com funcionários. Primeiramente, parabenizar a TV Soares Maia... TV Barretos. Perdão, TV Barretos, pelo trabalho que tem desenvolvendo dentro dessa casa. Um trabalho de divulgação, e isso demonstra a audiência que vocês estão tendo. É um belo trabalho. Porque a gente tem deparado, não só nessa semana, mas nas outras semanas, tem deparado com a comunidade sobre os nossos requerimentos. Uma delas foi com relação ao CAPS. Vereador doutor Munir, como é que está, que pé que está com relação ao requerimento do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga? Está indo bem, graças a Deus. Fui com Mussa para São José do Rio Preto conhecer essa instituição, mostrei, está interessado, e tenho certeza que o prefeito Emanuel vai empenhar na realização dessa instituição, que seria de grande valia para o nosso município. E, além disso, eles nos dão ideias para que nós possamos fazer os nossos requerimentos. São críticas, na verdade, críticas construtivas. Então, tem um papel muito importante e só tenho a parabenizar. Há mais ou menos um mês, senhor presidente, eu estive aqui, subi nessa tribuna, como líder do PSDB, para falar, aclamar
com relação à Santa Casa e principalmente pronto-socorro. A minha aclamação foi para com os vereadores que tivesse conhecimento com seus deputados e pudesse levar, trazer recurso para o único pronto-atendimento, o único pronto-socorro que tem nessa cidade e no qual presta um atendimento, além do nosso município, a mais 19 municípios. E atendimentos não é atendimento comum, atendimento de alta complexidade. E eu vi que, nessa subida, teve uma boa repercussão. Teve uma mobilização da classe médica com relação a procurar o doutor Eleuze, foi do CRM, e se prontificou realmente a ajudar, especialmente pronto-socorro. Teve voto em nossa cidade, graças à ajuda do doutor Nelson Figueiredo, Marquinho Correia, que tem também uma parcela de ajuda, mais a Giane, que é a nossa presidente da PM. Outra coisa, além disso tudo, a Santa Casa, com o Leandro está junto, onde que está fazendo essa reunião, juntando as lideranças partidárias, para que possa fazer para que possa unificar e conseguir mais verbas para o hospital. Isso é de grande importância, está tendo uma grande repercussão e a gente está vendo o resultado, como o deputado que o senhor mencionou há pouco, né, que já eu li ali na carta, que vai mandar mais 100 mil reais. Não é isso? Por fim, tem mais um pouquinho. Gostaria de parabenizar, Cipriano, pela sua audiência pública. Isso chama-se democracia. É um ato mais democrático que eu já vi até. É o ato mais democrático que tem. Conversar com a comunidade. É eles que legitimou a nossa posição aqui dentro. Não existe, e logo após vai ser com o pessoal do SAI. Isso sim é democracia. Estamos em pleno século XXI. Eu acho que não podemos ouvir posições ditatoriais, aristocráticas. Isso está acontecendo aqui dentro. Nós temos que encarar, Barretos, para desenvolver. É um turismo que está aí. De que maneira? Não importa. Temos que discutir o desenvolvimento de nossa cidade. Não de uma maneira destrutiva, sim, de uma maneira de construir. Uma maneira bonita e não ditatorial. Muito obrigado. Com a palavra, a bancada do PP. Doutor Caio, vai utilizar a palavra por 5 minutos. Ao doutor Munir, eu quero dizer que todo projeto que tiver uma polêmica, com certeza terá audiência pública, terá discussão com a sociedade. Um requerimento que nós aprovamos a semana passada, o vereador Cipriano, ele solicita 2 audiências públicas, um diretamente com os funcionários do SAI e o outro com a população geral, para que a gente possa estar discutindo com relação a esses 2 futuros projetos que poderão vir à Câmara Municipal. Poderão não. Estão aí na iminência de chegar à Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, hoje entra em segunda discussão o meu projeto de lei da criação do Bombeiro Mirim. Sem dúvida, é um programa muito bacana. Viajei o Brasil inteiro conhecendo esse projeto de Bombeiro Mirim. Retira a criança da rua, dá uma finalidade e dá um objetivo para essa criança. O bombeiro, sem dúvida nenhuma, é uma instituição a mais querida no Brasil, em termos de pesquisa. Então, todo moleque sonha em ser um bombeiro e é interessante a educação que eles podem ter. Inclusive, a gente consegue isso até com prevenção de acidentes. Mas eu levei um susto, porque eu fui conversar na corporação sobre os bombeiros mirins e eu levei um susto quando eu vi que, há 20 anos atrás, Barretos tinha um efetivo de 58 homens. E hoje não passa de 29. Ou seja, será que a nossa cidade diminuiu? Não. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos nem metade dessa população.
bem menos que a metade da população. Então, hoje, com 100 mil habitantes, com mais do que o dobro da população, nós temos metade do efetivo. Como eu não entendo dessa parte de organização militar, organização de estratégia de governo, então eu fiz um requerimento para saber qual que é a estratégia do governo em estar reduzindo, se eles esperam que, reduzindo o bombeiro, acabem os incidentes, acabem os acidentes, acabem os incêndios. O que acontece quando a gente reduz o bombeiro, né? Se não tiver médico, ninguém morre e assim por diante. Então, eu fiquei triste em saber que, por um lado, a gente criando um exemplo do bombeiro mirim e, por outro lado, o governo lá em cima reduzindo drasticamente os nossos bombeiros. É tão drástico, senhor presidente, que se num plantão hoje dos bombeiros, se cada um tiver que sair com uma viatura, não tem bombeiro para cada um sair como uma viatura. E assim, o bombeiro que vai sair num caminhão, ele vai sair sozinho, é ele como motorista, ele vai ter que chegar e fazer toda a parte de juntar a mangueira e fazer toda a parte sozinho, porque ele não tem os ajudantes do caminhão para apagar o incêndio. Aí o outro vai sair na ambulância, se ele sair na ambulância, ele pode sair sozinho, só como motorista. Ele não sai com um efetivo que seriam 3 pessoas. Ou seja, hoje ficam 3 pessoas, uma no telefone e uma no administrativo, acabou o efetivo. Se tiver um incêndio e uma ocorrência, nossa corporação de bombeiros não tem como atender. E o pior disso, isso é regional. O nosso bombeiro atende toda uma região e, assim, com uma valentia e com uma galhardia que eles merecem o nosso parabéns, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, foi um desses requerimentos que eu fiz. E outra que também me deixou triste foi o nosso sistema de hidrantes, que são poucos, não cresceram por Barretos inteiro. Ou seja, um bombeiro vai sair correndo, vai chegar no lugar do incêndio e não vai ter um hidrante previsto na cidade. Então, eu pergunto, quantos faltam, quantos precisariam ter e qual a condição que esses hidrantes estão? Porque sem hidrante e sem bombeiro, né, realmente essa festa tem tudo para pegar fogo, mas é no sentido literal, né, de pegar fogo mesmo. Então, apesar de eu ir falar hoje sobre Bombeiro Mirim, eu resolvi falar sobre o bombeirão e a gente lutar por eles e saber realmente o que está acontecendo, né? Brigar por essa corporação que tanto nos honra, né? Que é uma das poucas corporações que dão a vida pela gente, né? E acho que a gente está na hora desse vereador estar dando essa vida. Já houve até um requerimento do vereador Cipriano nesse sentido, mas eu acho que eles não entenderam a pergunta, então eu estou voltando a perguntar. O que acontece, senhor governador? Né? Qual que é essa estratégia que o senhor está querendo para que a gente aprenda com isso, talvez, essa sua estratégia? E aproveitar esse restinho de tempo para parabenizar aí, falar uma coisa gostosa, do resultado aí da competição aí, né, do Challenge Day, né, que Barretos ganhou nesse Challenge Day aí, dessa disputa, né, assim, muito bacana. Então, parabenizar esse esforço de todo mundo, de todo barretense que participou dessa disputa aí, fazendo essa ginástica e mostrando esse desafio de Barretos para o mundo aí, se mobilizando. É só, senhor presidente. Com a palavra, a bancada do PT, doutor Francisco. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, pessoas que nos assistem pela TV Barretos, boa noite. Queria, primeiramente, parabenizar um grupo de trabalhadores que, no último sábado, fundaram o Instituto de Formação dos Trabalhadores do Norte Paulista. É uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como um dos fins a defesa dos trabalhadores na sua mais ampla defesa, na sua forma mais ampla, ou seja, participação de projetos de melhoria de condição de saúde dos trabalhadores, empregos, salários, geração de renda, defesa da cidadania e outros. Desejo felicidade aos companheiros em sua jornada por esse caminho totalmente inexplorado aqui na região. Queria falar sobre o governo Lula.
Economicamente falando, quando o mundo dava um espirro, o Brasil pegava uma pneumonia. Quando havia crise econômica, como a do México, da Ásia e outros, a primeira coisa que acontecia era um pacote fiscal com medidas de arroxo salarial e retenção de investimento, com o trabalhador perdendo sua capacidade de adquirir até alimentos. Agora, na pior crise mundial que se tem notícia, o governo federal investe na construção de moradias populares, como o projeto Minha Casa Minha Vida, continua investimento no PAC, projeto de infraestrutura em todo o Brasil, retira imposto para baratear toda a linha branca, máquina de lavar, fogão, geladeira e outros, além de diminuir imposto em carros e outros bens que toda a sociedade consome. O governo do Partido dos Trabalhadores, hoje representado pelo governo Lula, promove a maior mudança estrutural que esse país já assistiu. Em tempo, sou contra o terceiro mandato para o presidente Lula, porque hoje ele é uma reserva moral e política intocável, e assim deve continuar. Queria também falar sobre participação na política. Queria falar primeiramente para todos que nos assistem, que estão presentes em suas casas ou em qualquer lugar, a importância da participação na política. E não é a participação distante, é uma participação que eu chamo de participação ativa, participação partidária, ou seja, eu estou chamando todos os barretenses para filiar-se a um partido político. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, nós, vereadores, precisamos de ter outras pessoas aqui. Precisamos mudar tudo. Precisamos mudar. Todos têm de vir para participar na política partidariamente. É claro que eu quero que você venha filiar-se no Partido dos Trabalhadores, ao qual pertenço com muito orgulho. Porém, se assim você não entender, existe representado aqui nesta casa uma infinidade de partidos que você pode participar. Tá certo? Nós precisamos, com essa participação sua, fazer a transformação, tá certo? Todo agente político é um agente transformador. Então, nós precisamos chamar as pessoas para participarem, chamar as pessoas para virem participar, para entrar em partido político, para discutir. Tudo que está se discutindo aqui, você também precisa estar presente para participar, tá certo? Todo cidadão barretense que está aqui presente, que está em casa, venha participar, venha nas sessões da Câmara, participe, entre, filie-se, tá certo? Se você achar por bem entrar no Partido dos Trabalhadores, que é uma honra, a sede é na 17 com a 24, e lá estaremos te esperando para fazer a sua filiação. Participe, você, barretense, enfim, todo mundo precisa participar da política para que não joguem nas costas só do vereador uma decisão que podemos tomar aqui que não interessa a você. É isso, e não deixe de participar. Muito obrigado. Com a palavra, a bancada do PTB. Cadê o líder? Vossa Excelência, Cipriano, pelo tempo de 5 minutos. Muito boa noite, senhor presidente. Muito boa noite, demais vereadores, funcionários, a imprensa presente. Eu gostaria de lembrar também que a nossa assessoria de imprensa foi muito elogiada hoje pelo pessoal do Jornal Diário, da Rádio Independente, e o público que nos honra com a presença e o público de casa. Primeiro, dizer o seguinte, que eu estou preocupado com uma coisa que tem acontecido muito, que são as pessoas pensar o que você fala e dar outra conotação. Isso quer dizer, pegar coisas que a gente fala de uma forma aqui e depois publicar de uma forma diferente, inventando coisas que foi dita de uma forma para dar entendimento de outra. Para quem não sabe, precisa estudar um pouco de língua portuguesa, um pouco de metáfora, né? Saber o que é metáfora. Senhor presidente, eu gostaria, metáfora é o sentido figurado, para quem não sabe. Olha, nós tivemos terça e quarta em Ribeirão Preto, o governo federal, através do Lula, ele está criando a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que será de 27 a 30 de agosto, em Brasília. Para participar dessa Conferência Nacional, existem vários caminhos a serem andados. Primeiro caminho
existem as conferências regionais feitas em cidades com mais de 200 mil habitantes, em que alguns representantes são mandados. E nós estivemos, representando a Câmara Municipal, em Ribeirão Preto, terça e quarta-feira, participando dessa conferência, que quer dar novos caminhos para a nossa política da segurança pública, quer melhorar a segurança pública. E isso foi feito e foi dividido lá em a participação de quase 1.000 pessoas, em 7 eixos. O primeiro eixo tratava da gestão democrática, controle social externo e integração federalismo. O que significa isso? É a integração da segurança pública e a participação da federação nisso. Uma preocupação muito grande. Por quê? Porque hoje, no Brasil, aumentou em 23% o problema da segurança pública. O eixo 2 tratava do financiamento da gestão da política pública do Estado e da segurança. Como é que vai financiar essas novas atividades de segurança pública? O eixo 3, do qual eu participei, tratava da valorização profissional e otimização das condições de trabalho. E uma das propostas feitas por este vereador foi aprovada, que é a criação de centros de recuperação psicológica e psiquiátrica para profissionais de segurança pública. Também no eixo 4, repressão qualificada da criminalidade. No eixo 5, prevenção social do crime e das violências e construção da cultura da paz. Nós temos pouco tempo, né? Vários outros eixos, diretrizes para o sistema penitenciário, que faz parte também da segurança pública, e diretrizes para o sistema de prevenção e atendimento emergenciais, no que vem o bombeiro. Só para lembrar, doutor Caio, nessa época o bombeiro atendia 70 ocorrências, hoje atende 3.000. Então, eu não sei qual que é essa política do governo do Estado, não, para isso, não. Lá participando, para participar da conferência estadual, senhor presidente, há uma eleição, dividido em 3 tipos de grupo: pessoal civil, pessoal que trabalha, os trabalhadores da segurança pública e o poder público. Este vereador disputou a eleição como poder público, lá em Ribeirão Preto, pela Regional de Ribeirão Preto. E nós tivemos alguns barretenses que disputaram, e dos que conseguiram se eleger para representar a região de Ribeirão Preto no estado de São Paulo, eu fui eleito, o Firmino, Zé Carlos Firmino, da CIB, foi eleito, e o Major Rezende foi eleito, entre os que disputaram. Então, nós estaremos, nós 3, representando a região de Ribeirão Preto, junto com mais alguns de outras regiões. Esse vai acontecer em São Paulo. Para ir a Brasília, nós teríamos que também conseguir a eleição lá. Já o poder público tem que ser indicado, aí vai ser pela prefeita de Ribeirão Preto. Então, eu gostaria aqui também de parabenizar o governo federal por isso. Nós precisamos tomar novas iniciativas para a melhoria da segurança pública, para a melhoria de condição de trabalho, para a melhoria da condição da pessoa, de onde vem essa violência, como podemos tratar essa violência, o que pode ser feito. E esse foi o trabalho feito segunda e terça-feira, durante esses 2